Bom dia, pessoal. Tudo certo? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai falar sobre o céu desse sábado de Saturno, que começa aí com a Lua já no signo de Leão, se preparando aí para começar a lunação leonina. E vamos entender mais ou menos como que está essa configuração, no sentido do Sol em Leão, está abrindo portas para a consciência nossa, para o estado das nossas inserções relacionais. O que, que seriam essas inserções relacionais? A gente se auto-percebendo dentro das dinâmicas e das trocas dentro das relações e entendendo quem somos nós, né? A gente falou bastante a respeito da Vênus em Leão, sobre ela mostrar para a gente, de uma maneira muito chocante, às vezes muito rebelde, reveladora e rompante, aquilo que a gente gosta e a gente entendendo, muitas vezes através do que aquilo que nos incomoda, daquilo que a gente não gosta, o que a gente verdadeiramente deseja, né, o que verdadeiramente nos dá prazer. Agora, com o Sol conversando em trígono, como vocês podem ver aqui, o Sol conversando em trígono com o nó do norte, conversando em sextil com o nó do sul, a gente tem uma abertura de portas para a nossa consciência. Como vocês sabem, o nó do norte é aquilo que indica o nosso caminho. E esse nó do norte em Áries, ele está possibilitando que a gente se encontre com a nossa energia, que a gente entenda quem é a nossa personalidade, ainda mais com a temporada do Sol em Leão, que é uma temporada de domicílio, no qual o nosso poder criativo se encontra exatamente alinhado com o comportamento que gera para a gente toda esse foco de energia, né? Como se a gente estivesse condensando as nossas energias pessoais, as nossas energias individuais, as nossas energias criativas, dentro desse poder, desse círculo aqui, né, do que representa o símbolo do Sol. E agora, com esse fluxo de energia livre canalizado para o nó do norte, é quando a gente dispara toda essa energia acumulada na direção certa. Cuidado aqui para não dispersar energia com questões associadas ao passado que nos deixam no estado de vazio. Então, aquilo que, por mais que pareça que esteja preenchendo ali um vazio, na verdade, só aumenta esse vazio, porque carece de entrega emocional, carece de entrega espiritual, psíquica. É como você ter relações sexuais aí com uma pessoa que está com a cabeça lá na conta do mês, que está com a cabeça, sei lá, nos problemas do trabalho. Dá para você sentir que ali existe um abismo, por mais que vocês estejam ali com os corpos conectados, né, um dentro do outro. Então, assim, não é porque há um certo preenchimento, por exemplo, uma pessoa que leva você para comer comidas caras ou baratas, enfim, você preenche aquele vazio e você sente essa segurança momentânea, mas essa brisa passa, né? Toda brisa passa, todo beck acaba, como diria o crioulo, e aí depois a sensação de vazio volta, quando não volta maior ainda. E essa Lilith conjunta aqui ao nó do sul em sextil com esse Sol, ele está fazendo com que a gente perceba aquilo que a gente compensa nessa balança de Libra, aquilo a gente compensa os nossos vazios nessa balança de Libra, só que quando acaba o prazer, acaba essa sensação momentânea, o vazio volta com tudo. E tudo isso conversando em trígono com o nó do norte, que por sua vez está conversando em sextil com o Plutão ali na porta, na cara do gol de Aquário, Capricórnio, ele está finalizando, rompendo, desestruturando, demolindo verdadeiras estruturas e conceitos a respeito das hierarquias. Esses conceitos a respeito das hierarquias são essenciais para que haja realmente uma percepção coletiva do que tem que ser mudado e alterado a nível social, a nível político,
a nível governamental, e qual deve ser a tecla, né, que a gente deve bater, qual deve ser a tecla que a gente deve clicar ali no dia das eleições mais variadas possíveis. Aqui é um exemplo, né, da eleição, mas sempre lembrando e também transformando, nos dando exemplos, né, coletivos de situações que estão ruindo. Vejam só, um governante um ex-governante dos Estados Unidos tem que contratar um sniper para fazer um atentado que foi claramente uma farsa, uma fraude, porque um sniper que é contratado para executar um governante desse porte é um sniper que, no mínimo, consegue acertar o tiro no alvo, né? Então, chegamos nesse ponto, aonde as tentativas desesperadas dessas hierarquias frustradas com as revoluções de Plutão em Aquário estão se debatendo e articulando de maneira quase infantil para tentar movimentar a opinião pública. Isso abre uma porta aqui, um seixo para o nó do norte, né? Abre uma porta mental, que é o seixo, para que cada um perceba o seu lugar e aquilo que individualmente consegue fazer para alterar o rumo de sua própria vida. E é nesse momento que muitas fichas vão cair. Até então, estava apoiando determinada visão, determinada ideologia, via o mundo de determinada forma, eu avaliava o mundo com determinada esfera de concepção, e agora essa esfera racha, né? Então, hoje é um dia para estar muito atento, atenta à sua própria energia. Essa lua nova em Leão, ela vem para reconstruir o nosso eu, que foi tão mexido, tão dilacerado, tão podado e lapidado por um outro lado, depois dessa temporada aí, do final da temporada de Touro, que foi quando o Sol encontrou ali com a Algol, Gêmeos e Câncer, né? Viemos aí de uma profunda metamorfose, que pode ter sido fácil, mas na maioria dos casos foi muito difícil, e agora a gente vem aí com a oportunidade de nos reconstruir, de relapidar e redirecionar a nossa energia. Muita atenção nessa alunação, porque não é porque é uma alunação leonina que a gente vai se sentir à vontade para estar esbanjando o nosso eu, tá? Estamos aí num período em que as redes sociais estão sendo instrumentos de manipulação através das mensagens subliminares. Então, é assim, não é porque a autoestima está alta, né? Não é que você se sente bem consigo mesmo, que você precisa soltar para os sete ventos como você está se sentindo, ou divulgar na internet qual é o seu estado de espírito, tá? Ontem, no curso de baralho cigano, eu falei a respeito da carta número 15, que é uma carta que tem um urso e um olho atrás, e é uma carta que fala sobre pessoas que se deformaram a tal ponto de terem um caráter animalesco, no sentido de querer dar um bote para fincar as unhas nas costas da pessoa a qual se aproxima. E esse olho atrás, ele fala sobre o observar, né, sobre aquele olho stalker, que fica apenas sugando a sua energia através das redes sociais, né? Então, estamos nesse momento em que esse tipo de energia é potencializada através dessas mensagens subliminares, e todo esse arcabouço tecnológico que está sendo utilizado por esses mesmos governantes e sistemas e hierarquias de poder que não querem largar o osso, que preferem fazer um atentado fake e destruir sua própria orelha do que largar o osso de poder, do que descer do salto, né? E isso é lamentável, porque ocorre a nível estadunidense, mas ocorre a nível são bernardense, ocorre a nível brasilzense, ocorre em todos os níveis. Afinal de contas, todo mundo que tem algum tipo de poder
acaba se acostumando com ele, né? E você deseja recuperar o seu poder? Você deseja encontrar o seu poder? Você está percebendo que, na verdade, o seu poder, ele estava minguando e até agora você estava se alimentando da energia de outras pessoas? Em que parte do tabuleiro você está? Essa lunação de leão, ela vem para deixar isso às claras, para você mesmo, mesma, ou para a comunidade ao seu redor. Interessante notar que a lua de hoje conversa em sextil com Algol, ativando a conjunção. Então, a gente pode entender que hoje é um dia que muitos nós na garganta e coisas que não compreendemos a respeito da nossa energia e do nosso poder vão ser libertas, onde a gente finalmente encontra palavras para expressar determinados sentimentos e determinadas sensações, onde a gente encontra palavras para definir a nossa identidade, porque há uma necessidade muito grande que eu questiono das pessoas criarem, e eu vou colocar aqui essa palavra, eu sei que muitas pessoas, inclusive da minha idade, não vão gostar, rótulos nas coisas, né? Por um lado, existe a galera do biologicamente correto, que quer convencer que tem que ser assim, tem que ser assado. E por outro lado, tem a galera do Freud, que fala que não, que todo mundo tem que ser bi. Peraí, cada um não pode ser quem é? Por que que precisa ter essa definição? Essa definição, ela vem para agregar valor, para você se entender, você se olhar no espelho, compreender quem você é, ou essa definição, ela vem por uma demanda externa que quer saber, que quer colocar a mão ali no que você tem, que quer tentar colocar você num padrão que não é seu. Realmente, essa era de aquário, ela vem para destruir concepções, literalmente, a respeito do papel da identidade. E é isso que está em foco nessa alunação, né? A identidade de cada pessoa. Você já encontrou a sua identidade? Você sabe o que é identidade? Porque a gente pergunta quem é você? A pessoa fala assim, eu sou fulano de tal, ciclana de tal, tenho tantos anos. Ou alguns vão falar assim, o que que você é? Vai falar a profissão. Mas o que que você é? Vai muito além disso. O que define, o que norteia o seu ser, vai muito além disso. É muito mais profundo que isso, né? E essa temporada, essa lunação de Leão, vamos falar em lunação, né? Porque a Lua está em foco. Todas essas metamorfoses, elas impactam principalmente a nossa esfera emocional. Então, essa alunação leonina, ela vem para despertar esse leão que habita dentro da gente, quando, na verdade, a gente estava na posição da força ali, tentando segurar o leão, e é nesse momento que a gente percebe quais são as movimentações contrárias, verdadeiramente do jeito que elas são, certo? É quando a gente permite que os nossos maiores demônios, fantasmas, medos, traumas, raivas, ódios e etc. negativos, deixem ali do nosso lado observando o nosso progresso. Deixem ali do nosso lado observando quem nós somos, o nosso conhecimento, quem a gente é. E aí é nesse momento que quem mostra a cara se revela sozinho, sem muito esforço. Tá? E aos poucos nós vamos galgando esse caminho. Existe um aspecto muito importante mesmo no dia de hoje, que é esse iode que acontece aqui entre Vênus, Plutão e Netuno. Esse sextil entre Plutão e Netuno está no céu desde 1946. São dois planetas geracionais que têm um movimento super lento. Portanto, quando eles fazem um aspecto, uma conjunção, uma quadratura, uma oposição, eles ficam anos se opondo, né? Um retrogrado, outro para, outro retrograda, e volta, e fica lá o aspecto até um se aproximar, né? E aí esse sextil, ele está no céu desde 1946,
Então, não é uma coisa que venha impactar o dia de hoje, porém, a Vênus está formando um iode com esses dois planetas. Esse sextil, ele foi responsável por representar toda uma transformação, uma mudança a nível psíquico, por conta dos desfechos da guerra, tá? E aqui a gente tem o Plutão como representante aí da destruição bélica que aconteceu ali no final da Segunda Guerra Mundial, as bombas atômicas e tudo mais, e o Netuno foi o impacto psíquico que isso gerou na população, né? O medo da bomba nuclear, que era tão divulgado, era tema na Guerra Fria, nos Estados Unidos, tudo que você via era não sei o que atômico, cafezinho atômico, o jornal atômico, notícias atômicas, tudo era... Por quê? O inconsciente coletivo estava alinhado com esse medo de uma guerra nuclear. E agora a gente vê isso retornando, tá? Agora a gente vê isso retornando. E esse iode aqui com Vênus é extremamente benéfico, porque Vênus, além de ser a pequena benéfica, ela fala de acordos de equilíbrio, de compartilhar e chegar a um caminho do meio, tá? E ela está no signo de Leão, que é o signo dos poderosos, é o signo do governante, é o signo do presidente, o anfitrião. Então, temos aí, durante essa alunação e no dia de hoje, uma configuração astrológica muito propícia para que se cheguem a acordos importantes relacionados à crise global, à crise bélica internacional, tá? Vamos torcer, vamos fazer as nossas orações, cada um à sua maneira, para que isso de fato ocorra. Esse iode, ele também é muito espiritual. A gente falou aqui a nível global, porque são planetas geracionais, né? E é um aspecto muito antigo que está no céu. Mas a nível pessoal, isso aqui desperta as nossas faculdades psíquicas e mediúnicas para a produção artística, tá? Então, hoje é um dia bonito para a gente estar expressando através de desenhos, através de produções das mais diversas, né? Através das nossas próprias palavras, através dos nossos gestos carinhosos, verdadeiras obras de artes psíquicas, né, que venham aí a causar impactos profundos em nós e no outro. Hoje é um dia para ser amável consigo mesmo e com o próximo, e se desprender dessa necessidade de definição, né? Esse questionamento, quem você é um questionamento que ele deve partir de você para você. E se você percebe que tem alguém que está questionando você mais do que a si mesmo, possa ter certeza de uma coisa: essa pessoa está muito mal resolvida com ela mesma. Porque a partir do momento que a prioridade se torna definir o outro, e se nós somos espelhos e reflexos, entendemos que quem necessita de definição é si mesmo, tá bom? E aí a gente vai perceber, na nossa complexidade de indivíduo, na nossa complexidade de centelha divina, que é totalmente espiritual, abstrata e de outro mundo, que não há palavras para definir qualquer coisa que seja a respeito de nós mesmos. Quem que eu sou? Eu sou uma pessoa do fogo e do ar. Minha profissão, astrólogo. Meu nome, Micael. Mas não é meu nome que me define, não é minha profissão que me define, porque além de astrólogo, eu também sei fazer guias de conta, eu já trabalhei em Lava Rápido, eu já vendi bombom, eu já vendi brigadeiro, eu já fui recepcionista, então assim, não é uma profissão que vai me definir. Entende? Mas a gente é acostumado a definir o nosso ser com conceitos superficiais, mundanos, quando na verdade somos um iceberg de informação e energia, somos uma esfera complexa. Nós somos uma esfera. Cada um é uma esfera de uma cor, de uma densidade, de um material. Uns são esferas vegetais, outros são esferas telúricas, outros são esferas de pedra, outros são esferas de fogo, outros são esferas de água.
Cada ser humano é único e completo, e completo. Gente, eu espero aí que vocês tenham gostado. Hoje é dia de sábado de Saturno. Quem quiser precisar fazer rituais, magias, de quebra, de corte, de finalização, é hoje. Aproveitem, cor preta ou roxo, beleza? Que mais? Hoje é um dia de Saturno que traz aí, vamos tirar um arcanozinho? Vamos tirar um arcano para o dia de hoje, por que não? Eu andei usando meu outro baralho para fazer algumas coisinhas, e aí as cartas ficaram sujas, aí eu tive que arranjar um novo baralho. Vamos aqui tirar uma cartinha legal para o dia de hoje. Eu acho que é sempre bom ter um conselho do arcano. E vocês sabiam, pessoal, que o tarô de Waite, ele é uma configuração segundo os corpos etéricos e materiais da teosofia. Depois seria legal fazer até um vídeo falando sobre isso, explicando isso para vocês, né? Os 22 arcanos, que são 21 arcanos mais um, que corresponde ao triângulo da Budimana e Atma, né? E depois tem os 10 arcanos de cada elemento, que corresponde cada um a um corpo material. Ao todo, nós temos os 7 corpos, então as 7 manifestações do ser, por isso que o tarô fala das possibilidades de acontecimento. Vocês sabiam disso? É muito louco. Mistura um pouquinho de cabala com numerologia e teosofia, mas é bem legal. Vamos lá, carta para o dia de hoje. O imperador e o enforcado. Olha só, pessoal, aqui a gente está falando exatamente do que foi dito, né? A gente tentando definir a nossa consciência, o nosso sol. O que, que é esse sol aqui? É o sol em leão. Só que numa configuração onde a gente está preso ainda, amarrado de determinada forma, aqui em situações do passado, em coisas nebulosas e mal definidas a respeito do nosso ser que a gente ainda não compreendeu. Então é aquela sensação de estar ciente do caminho, de estar consciente de, às vezes, muitas vezes, de quem você é, mas não conseguir agir, porque há uma situação limitante aqui que deixa a pessoa de ponta cabeça. Né? Então, como que eu vou libertar e viver a totalidade da complexidade do meu ser, se eu apenas posso vislumbrar com a luz da consciência quem eu sou e não agir em cima disso? E aí vem a carta do imperador dizendo que agora teremos condições energéticas de agir. Aqui é a carta do imperador com a energia de Áries, que dialoga bastante aqui com o que a gente falou do nó do norte, tá? E o Quiron, ele vai ser beneficiado por um aspecto de trígono com o Sol mais para o final da temporada, durante aí a lua crescente, por aí, e aí a gente vai ter a capacidade também energética e a consciência a respeito de outros traumas, outras situações que vieram aí a nos limitar, porque muitas vezes a gente pensa que o que está limitando a gente, o que está amarrando a gente, o que está deixando a gente de ponta cabeça é coisas externas. E às vezes pode até ser. Eu não estou falando que a demanda não existe, eu não estou falando que o assédio espiritual não existe, existe, e como existe, principalmente em tempos agora de transição planetária aguda. Porém, só existe porque há brechas. Ah, brechas porque eu sou ruim, porque eu quero me martirizar, porque eu quero não sei o quê. Não, porque nós somos seres que guardam rancor, que têm raiva, que têm mágoas. E isso nos conecta a essas sensações. Isso nos deixa no estado enforcado. Tá? Mesmo que nós andamos aí de acordo com... Às vezes a gente pensa, não, porque o meu merecimento, eu nunca fiz nada para ninguém. Beleza, só que o que define o seu merecimento é como você se trata. Não adianta você tratar os outros assim se você se trata mal, se você não se atenta para as suas necessidades básicas, para as suas necessidades emocionais, psíquicas e espirituais. Se você foca só num lado, que nem esses dias eu estava conversando com uma pessoa da minha família,
que falou, não, porque você está falando, está desmerecendo todo o cuidado mental e os psicotrópicos que eu tomo. Eu falei assim, estou, porque você foca só em um lado e você não vai cuidar do seu espiritual. Você não cuida da sua mediunidade, aí você tem que tomar um monte de psicotrópicos, mesmo falei para a moça. Ela ficou brava. Eu vou fazer o quê? Eu procuro psicólogo e eu cuido da minha espiritualidade. E assim mesmo eu tenho coisas para entender. Imagine se eu focasse só em um. Então é a compensação. Se você prioriza só um lado, o outro entra em desequilíbrio. E quanto mais o outro entra em desequilíbrio, mais esse vai cair, mais você vai compensar com psicotrópico, psicotrópico, psicotrópico. Eu sei que isso pode pegar e alfinetar alguns e algumas, porém é verdade, gente. O passe espiritual é muito importante. Eu explico aqui para vocês o porquê que é. As nossas células são compostas de água. As organelas da nossa célula, elas nadam ali dentro do plasma. O plasma é composto de água. Toda a carga eletromagnética se adensa e fica armazenada nas moléculas de água, que retém o calor, por exemplo. Por que à noite a gente não morre congelado no planeta Terra? Porque os oceanos absorvem o calor do Sol, e aí a atmosfera prende esse calor, e aí quando a Terra vira de costas para o Sol, a gente não morre congelado. Então, as organelas da nossa célula, o plasma da nossa célula absorve essa energia eletromagnética densa das nossas emoções, dos sons que a gente ouve, das conversas que a gente tem, das energias e trocas que a gente tem. Quando vem uma erva, uma planta que também possui ali a sua célula vegetal, muito parecida com a animal, e também tem água dentro das suas células, a erva absorve as cargas densas do corpo da pessoa, e aí você sente aquela leveza quando passa o galho de arruda no seu corpo. Então, é assim, estamos muito próximo de ter uma noção científica a respeito das interações alquímicas no mundo. Agora, vamos nos permitir ou vamos continuar nos entupindo de psicotrópicos? Bom dia, até amanhã, é nóis.